Moçadinho, todos os mecanismos de respiração se baseiam num processo chamado de glicólise. Evolutivamente falando, a glicólise é o processo que origina todos os outros mecanismos de respiração. E como é que funciona a glicólise? Lise, quebra, glicose. Glicólise é a quebra da glicose numa molécula chamada de ácido pirúvico. Moçada, isso aqui acontece no hialoplasma, ou seja, no citoplasma sem organelas. Isso aqui acontece em anaerobiose. Ou seja, moçada, a glicólise, ela é anaeróbica, ela trabalha completamente sem oxigênio. Gente, o processo de glicólise, ele envolve várias reações químicas, sendo que pra gente que vai fazer vestibular, não tem necessidade de você se preocupar com as várias reações químicas que acontecem. Quando você estiver lá na faculdade sofrendo com a cadeira de bioquímica, gente, você vai ter que chegar e saber decorado, para fazer pelo menos as provas lá, etapa por etapa na glicólise, o nome lá de cada enzima e etc. Pra gente, relaxe. Ainda assim, eu vou pegar as várias etapas que a glicólise tem e vou resumir ela em 4 etapas. Ainda vai ser um bocado de coisa. Dessas 4, depois eu vou resumir ainda mais. Mas eu quero que vocês pelo menos tenham uma noção do que a gente está colocando aqui para vocês. No processo de glicólise, tudo começa com a molécula de glicose. E as 4 primeiras reações lá na glicólise vão pegar a glicose e converter a glicose num composto chamado de frutose 1,6 de fosfato, que é mais ou menos isso aqui. Eu queria que vocês notassem comigo o que é que acontece da glicose para a frutose 1,6 de fosfato. Para começar, aparecem esses 2 grupos fosfato aqui. De onde é que eles vêm? Ora, nós vamos pegar 2 moléculas de ATP, quebrar o ATP em 2 moléculas de adenosina, 2 fosfatos, colocar um fosfato aqui e um fosfato aqui. Alguém briga comigo, Landim idiota. Se o objetivo da respiração celular é produzir ATP, por que a primeira coisa que você está fazendo aí é quebrar ATP? Fazendo a comparação aqui, também idiota, Num fósforo eu tenho energia em potencial acumulada. Só que para você liberar aquela energia que está acumulada no fósforo, você tem que dar um empurrãozinho. Você tem que riscar o fósforo na caixa. Gente, eu diria para vocês que quebrar esse ATP é riscar o fósforo na caixa, é dar um empurrãozinho para a reação química começar. Ou, pensando lá nas aulas de química, é como se fosse a energia de ativação. Então, às vezes, para a reação química acontecer, eu tenho que dar um empurrãozinho, tenho que fornecer energia, mesmo sabendo que a reação vai liberar a energia no final. E é o que acontece aqui. Então, esse consumo inicial de 2 moléculas de ATP, moçada, eu vou argumentar que vai ser a ativação da glicose. Não se preocupem, a gente vai recuperar esse ATP e ainda vai sair no lucro. Mas a gente primeiro inverte esse ATP. Outra coisa que a gente consegue perceber é que quando sai da glicose para a frutose 1,6 de fosfato, aqui eu tinha 12 hidrogênios e aqui eu só tenho 8. Em outras palavras, 4 hidrogênios foram perdidos. O que é que acontece aí na brincadeira? Você vai pegar 2 moléculas de NAD e vai então produzir 2 moléculas de NADH2. Então vou pegar 4 hidrogênios, 2 vezes 2, 4 hidrogênios, tinha 12, menos 4, ficam 8. E Landim, que história é essa mesmo de NAD, NADH2, etc e tal? Opa, ideia importante. Nas aulas de vitaminas, a gente até que falou sobre isso de maneira bem superficial, mas falou. Existem 2 coenzimas muito importantes na respiração, NAD e FAD. O NAD é a nicotinamida adenina dinucleotídeo. A que vitamina equivale a nicotinamida? Ela é a vitamina PP. E o FAD é a flavina adenina dinucleotídeo. Flavina é a vitamina B2. Sendo que NAD e FAD, eles são o que a gente chama de aceptores intermediários de elétrons.
Ei, Landim, como assim aceptores intermediários de elétrons? Gente, aceptor quer dizer aquele que aceita, quer dizer aquele que recebe. Então, NAD e FAD são capazes de receber elétrons. Todo o processo de respiração é um processo, moçada, de oxidação da glicose. Então, quando você oxidar em química é você perder elétrons. Só que como é que esses elétrons são perdidos? Esses elétrons são perdidos na forma de hidrogênios. Das aulas, moçada, de química, cada hidrogênio apresenta apenas um elétron. Sendo que, quando você trabalha com a oxidação da glicose, os elétrons são perdidos dentro dos átomos de hidrogênio. Os elétrons são perdidos dentro dos átomos de hidrogênio. E aí, cara, o que é que acontece, tá? Eu vou pegar um elétron daqui e colocar do lado de cá. O resultado, que esse hidrogênio vai ficar com 2 elétrons. Ô, gente, como esse hidrogênio fica com 2 elétrons, ele fica com um elétron a mais, ele fica negativo. É um ânion chamado de hidreto, para quem não lembra lá, das aulas de química. Eu também odeio química, mas é o jeito. E aí, nesse caso, como eu peguei esse elétron e joguei lá, aqui ficou com 2 elétrons, ficou negativo, aqui ficou sem elétrons, aqui ficou positivo. E aí, pessoas, a gente armazena os elétrons na forma de hidrogênios, sendo que a gente pode trabalhar com NADs e com FADs. O NAD, moçada, ele é, na verdade, NAD+. E aí, quando você pega lá NAD+, você vai fazer o seguinte, NAD+, mais H- forma NADH, NAD+, mais H- forma NADH, esse H+, ele fica sobrando. Só que às vezes a gente escreve desse jeito, a gente escreve NADH2, H mais H, H2. Isso explica um detalhe, tá? Cada questão que você observar numa prova de vestibular, às vezes coloca de jeito diferente. Tem questão que escreve NADH2, que é o mais tradicional. Tem questão que escreve NADH mais H+, o que na verdade seria a melhor maneira de escrever. E tem questão que escreve somente NADH. Ou seja, isso aí dá um nó na cabeça de qualquer um, né? Porque às vezes você está fazendo a questão, uma questão fala em NADH, outra questão fala em NADH2. E é a mesma coisa, né? É a mesma coisa por quê? Volto a dizer, na verdade é para eu escrever NADH mais H+. Só que quando a gente soma H e faz NADH2, às vezes a gente escreve NADH mais H+, às vezes a gente escreve NADH. E alguém deve estar puto da vida pensando, sim, Landim, e daí? Na prática, o que é que isso me interessa? O que é que isso me interessa na prática? É que, gente, nessa situação, onde eu tiver os hidrogênios, eu vou ter elétrons, e esses elétrons são ricos em energia. Eles podem ser usados para produzir energia no segundo momento. Ou seja, onde você tiver NADH2, nos hidrogênios eu tenho elétrons ricos em energia, e esses elétrons podem ser usados em algumas reações químicas para produzir ATP. Ah, a propósito, né? A gente pode trabalhar com os hidrogênios e o NAD formando NADH2. Então, o NAD formará NADH2. E o FAD, ele pode formar FADH2. Vai ter algumas reações onde, ao invés de NAD, a gente vai ter o FAD na brincadeira. Então, NAD, nicotinamida, é a vitamina PP. FAD, flavina, é a vitamina B2. Eles são aceptores intermediários de elétrons. Eles recolhem os elétrons temporariamente, né? Você vai pegar os hidrogênios, pega um elétron daqui e coloca para lá, fica H- e H+, com NAD+, NADH mais H+, ou NADH2. E nesses hidrogênios eu tenho elétrons ricos em energia, que podem ser usados depois para a produção de ATP, ou na forma de NADH2, ou na forma de FADH2. Voltando ali para a nossa glicólise, então, nas primeiras reações, a gente quebra ATP, coloca os fosfatos aqui, a gente pega a NAD, produz NADH2, aqui dentro dos hidrogênios eu tenho elétrons ricos em energia. Esses elétrons aqui, moçada,
depois podem ser usados para produção de ATP. A frutose 1,6-fosfato, então, ela vai ser quebrada em duas moléculas idênticas. Me ajuda aqui com a matemática, que eu sou meio problemático, né? C6 dividido por 2 dá C3, H8 dividido por 2, H4, O6 dividido por 2, O3, tem dois fosfatos, fica então somente um. Do lado de lá vai ficar a mesma coisa. Gente, essa molécula que a gente acabou de produzir, ela se chama de PGAL, aldeído fosfoglicérico. Aqui, moçada, ela é apenas um intermediário no processo. Na aula de fotossíntese, ela é uma das estrelas principais. Eu vou pegar o PGAL, o aldeído fosfoglicérico, e vou adicionar aqui PI, fosfato inorgânico. Para quem não lembra, fosfato inorgânico, ácido fosfórico em biologia, né? Sendo que, quando você coloca o fosfato inorgânico, a gente já tinha um fosfato aqui na brincadeira. E agora eu passo a ter dois fosfatos. Mesmo esquema do lado de lá. A gente vai pegar isso aqui e adicionar fosfato inorgânico, ou seja, já tinha um fosfato e agora passa a ter dois fosfatos. Essa molécula aqui, moçada, agora ela é chamada de PGA, ela é o ácido fosfoglicérico e, gente, ela é uma molécula pequenininha que está transbordando de energia. Afinal de contas, é uma molécula de 3 carbonos que tem dois fosfatos ligados por aquela ligação de alta energia, né? Aquele tio que representa a ligação de alta energia. Ora, como essa molécula pequenininha está transbordando de energia, lá vou eu recolher a energia. Eu vou pegar duas moléculas de ADP mais dois fosfatos e vou então produzir dois ATPs. Acabei de recuperar o meu investimento, né? Porque tudo começou quebrando dois ATPs e agora eu produzi dois ATPs. E aí, tirei os fosfatos, fica somente C3H4O3. O lado de lá agora vai ser o meu lucro, né? A gente vai pegar isso aqui, vai pegar duas moléculas de ADP mais dois fosfatos e vai produzir duas moléculas de ATP. Uma vez que eu tirei os fosfatos, fica C3H4O3 e isso aqui será o ácido pirúvico. Alguém briga comigo, Landim é complicado demais. Olha que isso aqui já é a versão resumida, né? Se eu pegasse a reação completa, você teria um número maior de etapas. Isso aqui eu já estou resumindo. Sendo, moçada, que desse resumo, por que eu quis colocar? A gente, moçada, quer lembrar que inicialmente você consome ATP para ativar a glicose, que você produz NADH2 dentro dos hidrogênios, elétrons ricos em energia, e que no final das contas eu consumi 2 ATPs e produzi 4. Produzi 2 desse lado, 2 desse lado, e o produto final da reação é exatamente o ácido pirúvico. O resultado, que tal se eu pegar essa esculhambação e resumir ainda mais? Ou seja, o que é que eu quero de vocês em relação à glicólise? Glicólise é pegar a glicose e quebrar a glicose em duas moléculas de ácido pirúvico. Gente, se você sabe disso, eu estou morto de feliz. Você já está sabendo mais do que eu. Então, nesse caso, glicose, ela é quebrada em dois ácidos pirúvicos. Opa, mais lembranças importantes. Nós vamos consumir 2 ATPs, nós vamos produzir 4 ATPs. Se eu vou consumir 2 e produzir 4, o saldo ele vai ser de 2 ATPs. E além disso aqui, nós vamos também produzir 2 moléculas de NADH2. Então, na glicólise, se você souber isso aqui, eu já estou morto de satisfeito. Então você vai pegar glicose dando ácido pirúvico, o saldo é de 2 ATPs, e você vai produzir também 2 moléculas de NADH2. Entretanto, se você analisa essa reação que a gente fez, a gente tem alguns probleminhas para analisar, né? O ATP que eu consumi bem aqui, beleza, eu repus, né? Eu fui lá e produzi o ATP para repor,
ainda saindo lucro. Mas tem uma coisa que eu não vou repor, tem uma coisa que eu não recupero, que é o NAD. Que eu transformei em NAD em NADH2, isso quer dizer que com o tempo o NAD esgota. A quantidade de NAD que você tem na célula é limitada, e se você fizer a glicólise várias vezes, vai chegar uma hora que o NAD vai acabar esgotando. Por exemplo, suponha que eu tenha 100 moléculas de NAD dentro da minha célula. Se eu fizer a glicólise uma vez, eu vou pegar 2 NADs e transformar em 2 NADH2. Ou seja, diminui a quantidade de NAD, aumenta de NADH2. Se eu fizer a glicólise mais uma vez, mais 2 NADs, vão virar mais 2 NADH2. Ou seja, se eu fizer a glicólise várias vezes, a quantidade de NAD vai diminuindo e a quantidade de NADH2 ela vai aumentando. Até que vai chegar uma hora que a quantidade de NAD iria zerar e a quantidade de NADH2 ela iria atingir um ponto máximo. A partir do momento que esgotar o NAD, a glicólise para de funcionar. Para que você tenha glicólise, eu preciso de NAD, não é de NADH2. Então, se eu fizer a glicólise várias vezes, se eu repetir a glicólise várias vezes, vai chegar uma hora que o NAD esgota, e quando o NAD esgotar, a glicólise é interrompida, eu não tenho mais como produzir energia. E aí, moçada, é por isso que eu tenho que dar um jeito de pegar aquele NADH2 e fazer ele voltar a ser NAD de novo, para a glicólise poder acontecer novamente. Sendo que, quando falta oxigênio, o mecanismo que a gente usa para isso se chama de fermentação, aqui nesse caso. Qual é o objetivo da fermentação? Fermentação, ela vai regenerar o NAD a partir do NADH2. O objetivo dela, moçada, é transformar NADH2 em NAD, regenerar o NAD a partir do NADH2, exatamente para permitir que a glicólise continue acontecendo. Então a glicólise precisa de NAD, não é de NADH2. Então a gente vai transformar NADH2 em NAD para exatamente a glicólise poder acontecer novamente. Ou seja, para quem não conseguiu ainda visualizar, funciona mais ou menos como uma espécie de ciclo. Como assim, como uma espécie de ciclo? Nós temos o tempo inteiro na célula que NAD vai virando NADH2, que NADH2 vai virando NAD. NAD vira NADH2, NADH2 vai virando NAD. Do NAD para o NADH2 é o que acontece na glicólise. Do NADH2 para o NAD é o que acontece na fermentação. Ok? Uma lembrança importante para a gente. Lembrando para vocês que em química orgânica, quando você trabalha em química orgânica, toda vez que a gente ganha oxigênios ou perde hidrogênios, isso é oxidar. Toda vez que a gente ganha hidrogênios ou perde oxigênios, isso é reduzir. E daí? E daí? Que do NAD para o NADH2, a gente ganha hidrogênios. NAD mais hidrogênios, NADH2. O que quer dizer que, nesse caso, nós temos a redução do NAD a NADH2. Então, do NAD para o NADH2, NAD mais hidrogênios dando NADH2, ganha hidrogênios e redução. E do NADH2 para o NAD, pode notar que a gente está perdendo hidrogênios, né? NADH2 perde os hidrogênios, forma NAD. Perdeu os hidrogênios, isso é oxidação. Gente, vocês vão ver muito essa terminologia nas questões. A fermentação, ela tem o objetivo de reoxidar o NADH2 em NAD. Pegar o NADH2, tirar os hidrogênios do NADH2, remover os hidrogênios para voltar a ser NAD. Então, do NAD para o NADH2, a glicólise ela implica em redução. Do NADH2 para o NAD, a fermentação implica em oxidação. A questão é, como é, gente, que a gente vai pegar do NADH2 para o NAD no processo de fermentação? Aí depende
do tipo de fermentação que a gente vai estar analisando.